Gêmeos, vamos ver o que abriu reserva para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos geminianos. É uma leitura mensal. Então essa mensagem aqui ela tem validade por 30 dias. Volte mais lá pelo meio do mês para dar uma olhadinha, né, no recado novamente. É importante que tu faça isso. Também dá uma olhadinha nas leituras de ascendente, de lua, que compõem a tua energia, tá bom? Vamos lá? Lembre que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? Arcano maior para o mês, primeiro, e depois a gente vai abrindo o tarô. E o arcano maior é o pendurado, olha aí. Pendurado é uma energia que fala de despertar de consciência, tá? É quando o teu corpo ou a situação... tu imagina que as coisas não estão andando. O corpo eu falo porque ele está pendurado, mas é quando a situação está praticamente estagnada, as coisas não andam, ou tu tá muito em sacrifício por uma história, tu quer sair desse lugar e tu não consegue porque tu te sente preso, amarrado, tá? E esse lugar, essa sensação de aprisionamento, é um convite muito importante para que tu acesse as suas questões internas. É como se, para que vocês entendam, é como se fosse aquela borboleta que está dentro do casulo, sabe? Existe um movimento ali dentro, por mais que ela está se sentindo amarrada, aprisionada, no escuro, né, sem enxergar nada, enfim, existe uma transformação acontecendo ali dentro. Em algum momento aquela casca ali se rompe e ela se torna uma borboleta. Essa energia do pendurado, ela vem muito falando sobre isso. Essa transformação que acontece internamente. Então, é um período onde tu consegue acessar aqui as tuas sombras, as questões que ainda te machucam, que ainda te provocam a ser melhor, né? E transformar isso de alguma forma. Olhar para isso com mais consciência. É um movimento de ter consciência sobre algumas coisas. Trazer luz a entendimento a algumas questões internas, tá? Também é um convite para que tu olhe as coisas por um outro olhar, por um outro ângulo, porque nem sempre aquilo que a gente acha que é, né? Nem tudo que parece ser é. Então, olhe as coisas por outra ótica que tu vai encontrar aqui talvez respostas, oportunidades, desenvolvimento e principalmente movimento. Porque o movimento nessa carta ele existe, por mais sutil que possa parecer e aprisionado que tu possa estar aí em sacrifício, essa carta ela fala que as coisas estão se encaminhando para a transformação, tá bom? Bom, bora lá. Vamos ver o que temos aqui para os geminianos. O centro da leitura, né, como emocionalmente tu vai estar, vai se encontrar esse mês. Gêmeos, abril. Emocionalmente, o que temos aqui para Gêmeos? Ok. Um movimento, uma direção, para onde, né, a vida está te levando esse mês. E um ponto de atenção. Né, o que pede atenção, o que pode te trazer um desalinho na tua energia, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Bom, Rainha de Espadas como centro do teu mês aí, tá? Bom, enfim, o que acontece? Aqui temos duas cartas de copas que falam de emoções, tá? E aqui uma carta que fala de mente. Gêmeos segurando a sua própria barra, né? Porque o que acontece? Gêmeos é um signo que é totalmente mental, racional, né? Intelectual. Isso a gente não precisa nem falar, que vocês já sabem muito bem disso, né? E o Rei de Espadas e a Rainha de Espadas estão aqui. O Rei de Espadas está no fundo do maço, segurando as pontas aqui. E a Rainha vem aqui com mais
até com uma certa mais dureza esse mês, tá? Porque a rainha de espadas é uma rainha realmente que não tem dó nem piedade. Essa é a grande verdade, né? Ela vem com uma espada para se defender e, quem sabe, aí cortar as cabeças que estão, porventura, se colocando diante dela e não estão contribuindo. Então é uma rainha que dá limites, né? É uma rainha que é assertiva, que é racional, que é dura, né? Ela não é uma rainha flexível, né? Então este mês vocês podem se encontrar mais nessa posição, tá? Mais racionais, estrategistas, olhando as coisas aqui de uma forma mais sem emoção, entendeu? Bom, junto com isso, o movimento vem o 6 de copas, né? O movimento de direção é realmente amolecer esse coraçãozinho, entendeu? Essa carta aqui é uma carta de ternura, que traz aqui questões de irmãos, tá? Que traz uma questão de pureza, de coisas boas, até lembranças do teu passado, enfim, coisas que tu idealiza, sonhos, tudo isso, tá? Então aqui talvez, vamos ver aqui onde a gente vai dar, porque tem mais coisa para abrir aqui. E um ponto de desequilíbrio, tá? É o 4 de copas, que é uma carta que fala de vazio emocional, de insatisfação, de descontentamento. Parece que nunca chega, tudo que tu conquistou, tudo que tu tem, não é o suficiente, tu gostaria de mais. Então, é uma sensação no teu emocional de desalinho mesmo, tá? Bom, vamos lá. Aqui, tava procurando meu baralho. Clarificando a rainha de espadas, o que nós temos aqui? O que vem como clarificação dessa rainha? Como centro do coração, 10 de espadas. Olha, as coisas que não estavam bem aí na tua vida, um sofrer aqui, principalmente algumas coisas que estavam na tua mente, tá? Ou que uma situação bem difícil aí que estava se arrastando, passa, tá? Esse mês é um mês que acaba essas situações. A tendência é que tu te encaminhe para o fim disso. E essa carta ela vem falando assim, olha, as coisas começam a ficar melhores a partir de agora. E estão melhores, ok, mas eu aprendi com isso, né? E eu agora realmente eu tô olhando essa situação de uma forma diferente. Eu não tô mais trazendo emoção para isso. Eu tô aqui olhando de forma racional, até porque eu nem tô mais sofrendo com isso. Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, eu sofri tudo que eu tinha que sofrer, e agora eu estou me levantando dessa situação plena e absoluta, porque eu sou uma rainha de espadas. Aqui vocês aprenderam com a dor, né? Aprenderam a ser mais racionais, aprenderam aqui a não misturar algumas emoções, talvez até não confiar em algumas pessoas ou ter expectativas irreais sobre os gestos que talvez tu esperasse de alguém, entendeu? Ou uma questão de, nossa, essa pessoa podia me considerar mais, ou podia, enfim, tem uma questão de irmão aqui, eu sou irmão dessa pessoa, ou eu tratei ela como uma pessoa muito, eu dei muito carinho, eu fui muito terno com essa pessoa, entende? Eu cuidei dela, enfim, tem várias questões, leitura coletiva, né, gente? Mas é isso, tá? Eu vejo que vocês aqui não são mais os mesmos, tá? Não são mesmo. Isso aí, vocês se transformaram. Tá? É uma situação que se arrastou por alguns anos, tá? Bastante aqui para algumas pessoas, uma situação bem complicada, que exigiu um sacrifício de algumas coisas, te trouxe aqui um descontentamento, um desajuste, tá? Só que tu supera isso aqui acaba de alguma forma, tá bom? Vamos ver aqui o movimento, né? Seis de copas aqui, olha aí. 9 de copas aqui, a vida tá te direcionando para que tu te sinta realmente mais plena, mais absoluta,
que tu realize algum sonho aqui também, tá muito forte, porque o 6 de copas, ele traz essa questão de sonho, de utopia, né? Nossa, eu tinha lá no meu passado, eu tinha um sonho de fazer isso aqui. Talvez agora esse mês os movimentos, ou tu te conecte com essa energia de novo, porque o pendurado ele traz essa questão do interno, sabe? Então pode ser que isso venha à tona esse mês. Nossa, eu tinha tanto um sonho de fazer isso, e talvez a vida te encaminhe para realmente para que tu te sinta, ou que tu realize isso de alguma forma, tu te sinta bem emocionalmente, tá? Eu vejo um alívio aqui, na verdade. Esse mês vai ter um alívio emocional aqui muito forte, tá? Uma transformação, assim. Tu te sentindo muito bem, tu realmente muito satisfeito contigo mesma, te sentindo plena, abundante, assim, com o que tu tem, entende? Então eu vejo uma satisfação emocional muito grande, assim, para esse teu mês, tá? 4 de copas, como 4 de copas como desalinho, né? Ponto de atenção. O que vem aqui? As de paus. E na hora que eu abri, que eu tava falando, eu já tava pensando sobre isso. E vem, tá? O as de paus. O que o as de paus vem falando? De oportunidades. De refazer aqui uma energia, de transmutar, até de alegria, de paixão, de tudo isso, tá? De criatividade. Então, essa carta aqui é uma carta que fala, olha, tu já tem várias coisas aí na tua volta que tu não tá percebendo, como oportunidades. Até porque o universo tá te oferecendo uma taça ali, ó. E tu tem 3 aqui embaixo, mas não tá o teu contento isso, né? Não é isso que tu quer. Ok, só que enquanto tu vibra nessa energia, isso pode te fazer perder oportunidades que podem ser muito prósperas e abundantes para ti, tá? Aqui pode perder um acordo, pode perder uma contratação, talvez uma oportunidade de fazer alguma coisa que te traga renovação, que te traga alegria, que te traga entusiasmo e principalmente abundância, tá? Eu vejo aqui que existem coisas que podem surgir para que tu brote na tua vida, realmente brotar de abundância mesmo, e tu não perceber, porque tu tá numa energia de descontentamento. Então isso aqui é um ponto de atenção para ti, tá? Cuidado aí, porque se tu olha, é justamente tu olhar o copo mais vazio do que cheio, entendeu? Isso aqui tem que ter cuidado, porque vai ter, esse mês vai ser um mês assim de oportunidades, mas se tu tiver não olhando para isso, tu pode perder uma oportunidade, inclusive muito boa aqui, muito boa, tá? Até de realizar esse sonho aqui, tá? Porque as coisas estão ligadas aqui. O pior fica para trás esse mês. Eu vejo que vocês se transformam, vocês se libertam de uma situação. O pendurado com esse 10 de espadas aqui, ele fala muito sobre isso. Então essa borboleta realmente sai do casulo, tá? Sai do sacrifício, e as coisas tendem a ficar muito boas a partir de abril para vocês, tá? Só que aquele negócio, né? Cuidado realmente para não perder as oportunidades aí, tá? Vamos ver aqui um conselho. O que temos aqui como conselho para Gêmeos? Mais uma oportunidade, quer dizer, conselho. Não é oportunidade não, é conselho. Olha aí, o conselho é que tu vire as costas para conflitos, tá? Olhe para outra direção. Esses conflitos aqui, brigas, talvez aqui até com irmãos, enfim. Alguma questão aqui, tá? Que tá sendo sustentado aqui, precisa olhar para uma nova direção, mudar aqui, tá? Essa carta fala também das coisas ficando boas a partir de agora, o pior ficando para trás, tá bom? Então, assim, cuidado para que, de repente, a oportunidade aqui, até porque tem o 10 de ouros, né? O 10 de ouros fala de estabilidade financeira, de dinheiro, e já que tem a carta aqui do 6 de copas, eu vou falar que
pode ser até uma questão de partilha, de bens, de divisão, porque essa carta também pode falar sobre isso. Então, o que acontece? Talvez tu te endureça tanto nessa rainha de espadas e tu não abra brecha para que isso acabe e se estenda uma bandeira branca, vamos supor, tá? Gente, é tudo energia coletiva, então eu tento aqui trazer o que aparece nas cartas como exemplo para que vocês se coloquem na energia de vocês. Mas vamos supor, né, que surge aqui uma oportunidade de baixa guarda, e porque essa carta fala sobre isso, baixa guarda, não entre em qualquer briga, não entre em discussão, mude o teu foco, mude a tua direção, tá? Porque a tendência é que as coisas fiquem boas e principalmente aqui vocês consigam o objetivo de vocês, tá? Estabilidade, harmonia no lar, aqui pode ser até uma quantia que pode chegar, mas principalmente um bem viver, tá? Harmonia. E aqui no fundo do maço, o 6 de paus, que é uma carta de fala de vitórias, então tu saindo vitorioso de uma situação. Olha aqui, ó, eu vou pegar o gancho porque tá aqui o As de Copas, e o As de Copas fala de perdão, tá? Então eu tô sentindo aqui uma energia disso, enfim. Mas eu não quero entrar nisso porque senão parece muito direcionado. Mas eu acredito que vocês já entenderam, tá? Então esse mês vai ser um mês assim onde vocês vão poder ter oportunidades realmente de deixar coisas para trás que não fazem mais nenhum sentido para vocês, tá? Ficar aí lutando e sendo tão assim rígido com algumas coisas, porque a rainha de espadas traz uma questão de rigidez também, então tem que ser maleável aqui, tá? Para que as coisas se reorganizem e se resolvam, tá bom? Porque a resolução disso é bem positiva, né? O 6 de paus aqui, o 10 de ouros, a resolução é bem positiva mesmo. 9 de copas, As de paus. O As de paus fala, inclusive, aqui que pode surgir até um acordo aqui, uma proposta, tá? Florescer. Lembra que eu falei que existe aqui uma questão de brotar? É isso? Tá? Existe aqui uma questão de abundância, tá? No mês de vocês. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou sem ressentimentos. Eu sinto no fundo disso que há um ressentimento aqui, tá? Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde a nosso chamado, floresça. Essa é a mensagem do mês de vocês. Bom, vou tirar mais uma mensagem aqui. Eu vou te pedir o teu like, a tua inscrição. É importante para o crescimento do canal, para que chegue a outras pessoas também, tá bom? Serei muito grata com a sua contribuição aqui. Faz todo sentido eu estar aqui quando vocês me validam, então isso é importante realmente. E aqui tem links também onde tu pode falar comigo sobre leituras particulares. Se tu quiser te tornar membro do canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá. O desfecho dessa história vai surpreendê-lo com o tamanho do seu crescimento e evolução. Não tema o futuro, estou de mãos dadas com você. Em muitos momentos eu o carrego em meus braços. Há instantes que pedem uma pausa para colocar o coração e a mente em ordem, mas não existem atrasos em suas realizações. Há preparação e o tempo certo. Você se surpreenderá. Justamente, não tem atraso aqui, gente, tá tudo certo. Tá? Isso aqui que parece que tá andando é só uma preparação para algo muito grande que tá vindo aí na direção de vocês. Tá bom, meus queridos? Desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão. Até mais.